Tá pensando em escolher sua nova placa de vídeo e se deparou com dois modelos que estão sempre ali mais ou menos no mesmo preço e que têm especificações, inclusive nomes muito parecidos. É a RX 580 e a RX 590. Mas aí você fica em dúvida, qual que eu devo comprar, qual que é a diferença entre elas, compensa pagar essa diferença de preço e mais, tem diferença de desempenho, consumo, alguma coisa que seja relevante na hora da escolha? Bom, é isso que eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje, num comparativo entre a RX 590 e a RX 580. Com design elegante e radiador de 120mm, o Water Cooler Gamax L120 é a escolha ideal para quem procura excelente desempenho e aparência premium. Com iluminação RGB, sincronização com um header de 12 volts em placas-mãe, amplo bloco de cobre, mangueira revestida e flexível e compatível com os principais sockets Intel e AMD. Para mais informações, confira o link na descrição. Bom, se você é daqueles que, quando vai comprar, pesquisa a fundo um produto, certamente você já deve ter procurado as especificações dos produtos. E quando você passa pelas especificações, fica aquela impressão de que você, sabe, viu alguma coisa muito parecida entre as duas placas, que elas estão muito próximas e que parece ter uma informação que é muito parecida entre elas. Nome da GPU, Polaris. Pô, parece que eu tinha visto Polaris. Sim, você viu Polaris e as duas placas são Polaris, mas isso não quer dizer nada, porque nós temos uma série completa de Polaris, aliás, nós temos já alguns refreshes. E para ser mais específico no que você viu, igual é a GPU, já que as duas possuem basicamente a mesma GPU. Sim, nós estamos falando exatamente das mesmas Polaris, mas aqui nós temos um refinamento e mais um refresh. Então nós temos a RX 480, a RX 580 e a RX 590 compartilhando praticamente o mesmo chip com as mesmas especificações, com algumas variações em clocks e TDP. Então basicamente a RX 590 é a placa que fez com que a AMD pudesse pedir música no Fantástico do terceiro refresh. Em relação às especificações, como eu disse para vocês, elas são realmente muito parecidas e a gente tem uma diferença importante ali nos clocks. Aqui especificamente eu estou testando dois modelos que vocês já viram aqui no canal. Se não viram, dá uma procurada aqui e você vai ver testes delas comparativos com o GTX 1660, 1060, 1660 Ti, enfim, uma infinidade de variações, de combinações em versus que você consegue ter uma visão geral do desempenho. Mas especificamente aqui eu estou testando o modelo da Sapphire, o Nitro+, ou Nitro Plus, se preferir. E aqui eu estou testando o modelo da XFX, o GTS, que é o modelo overclockado. Então, ambos os modelos são overclockados. O modelo da Sapphire, o Nitro+, é um dos modelos mais top que tem da RX 590, enquanto esse modelo da XFX é um modelo quase top, é um intermediário. Nós temos alguns modelos ainda mais tunados e com uma dissipação um pouco mais eficiente, mas é um modelo bem próximo da média do que você vai encontrar, e esse aqui, bom, apesar de ser um modelo top, também está mais ou menos na média do que você vai encontrar no mercado. De qualquer forma, ambos os modelos aqui trazem uma boa capacidade de dissipação, clocks bem interessantes, e mesmo que não sigam as especificações de fábrica, já que o modelo da Sapphire já vem com uma BIOS overclockada e o modelo da XFX também vem com uma BIOS overclockada, ambos os modelos acabam utilizando ali um overclock já de fábrica, então a gente não segue mais as especificações de referência. Mas aqui basicamente eu tenho um modelo que alcança em torno de 1405 MHz em média nos jogos, enquanto eu tenho um modelo da RX 590 que alcança algo em torno dos 1560 MHz. Então vocês viram que não é uma diferença tão grande de megahertz e que provavelmente já deve ter deixado você em dúvida. Mas será que esses megahertz a mais vão dar diferença? Será que esse refinamento aqui da litografia na RX 590, né, esses modelos mais parrudos, né, dá para você ver que é um belo de um sanduíche aqui, né, a RX 590. Será que isso vai me trazer mais desempenho? Bom, é o que a gente vai descobrir aí nos testes que eu fiz, comparando lado a lado as duas placas. Para os testes, como eu sempre digo aqui, a gente vai acabar testando mais o conjunto do que apenas as placas. Então, não vou estar testando aqui num setup ultra, hiper high-end, no qual vai sobrar CPU. Não, eu vou testar dentro de um setup mais realista, onde provavelmente você vai instalar essas placas para jogar. Para isso eu estou utilizando a nossa bancada com o Ryzen 5 2600, utilizando o Cooler Box, o Wraith Stealth,
Eu não estou utilizando nenhum tipo de overclock no CPU, bem como nas memórias, que são memórias DDR4 2400 da Ballistics, tudo isso instalado numa X370 da ASRock modelo Taishi. Para armazenamento eu estou utilizando ali um SSD de 240 GB da HyperX, um M.2 Samsung 960 EVO de 500 GB, um HD de 1 TB da Western Digital e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Para os testes eu utilizei aqui os presets padrão do canal, então você vai ver alguns games ali onde vai faltar um pouquinho de CPU, onde vai sobrar muito CPU e faltar GPU. Então a gente vai ter alguns cenários para você conseguir analisar a performance, algo parecido com o que você vai ter em casa. Como vocês podem ver aí, o desempenho de ambas as placas fica bem próximo, então a gente tem alguns títulos ali onde uma placa acaba se sobressaindo e essa placa é a RX 590. Essa diferença aí de pouco mais de 10% no clock faz sim diferença em alguns games, e esse refinamento aí, permitindo um pouquinho mais de clock, traz um resultado em FPS. Então temos alguns jogos específicos onde a RX 590 traz uma boa margem de performance acima da RX 580. Então tem jogos ali como Rainbow Six Siege, onde a gente vê ali algo na casa dos 15 a 20 FPS em alguns momentos. A gente tem também o The Division 2, onde em alguns momentos a gente vê uma diferença importante em relação aos dois modelos, mas no geral o que nós vemos ali é um desempenho realmente muito próximo, variando ali na casa dos 5 FPS. Na média, isso dá realmente os 10% que a gente vê ali de diferença de clock, mas nem em todos os games isso acontece. Até porque em alguns momentos, em alguns games como Assassin's Creed Odyssey, você pode encontrar um gargalo de CPU, o que vai acabar igualando o desempenho das duas placas. Em outros casos, o que acontece é que não existe um escalonamento de ganho de desempenho, mesmo com esse refinamento, com um ganho de clock em relação a 580. Então em games como GTA V você deve sentir uma maior estabilidade com ganhos na mínima, mas não ter ganhos tão importantes assim na média. No geral, como eu disse para vocês, um ganho na casa dos 10%, oscilando em alguns momentos com mais ganho e outros onde elas ficam realmente muito próximas, na casa dos 3 ou 4 FPS de diferença. Algo que pode ser basicamente matado com um pequeno overclock, undervoltage ou com um pequeno ajuste na placa. Mas se você não é desses, se você quer comprar placa para usar ela fora da caixa sem nenhum tipo de ajuste, a RX 590 traz um pouco mais de desempenho. Mas como que fica em relação a consumo? Bom, em relação ao consumo, nós temos sim um aumento de TDP da RX 590 em relação à RX 580, então você pode esperar ali um aumento de consumo. O que a gente tem é mais ou menos na casa dos 10% novamente. Então a gente tem ali um consumo entre 20 e 30 watts a mais no modelo aqui testado. Então basicamente o que a gente tem ali é um pequeno aumento de consumo da RX 580 para a RX 590 que deve ser compensado ali no desempenho, no ganho em FPS que você vai ter. Também existe a questão das conexões, afinal se você vai optar por uma 590, aqui nós temos um conector de 8 e um de 6 contra apenas um conector de 8 nesse modelo aqui da XFX. Em relação à temperatura, ambas as placas ficam bem próximas. E mesmo havendo aumento de TDP, a gente tem alguns modelos mais eficientes da RX 590. Então, basicamente o que a gente tem aqui é uma Nitro Mais ou uma Nitro Plus da RX 580 com a GPU da RX 590. Então, claro que se fôssemos testar os mesmos modelos, provavelmente a gente teria uma temperatura um pouco maior no modelo da Safari, mas como nós estamos testando modelos distintos, o sistema de dissipação aqui da RX 580 é um pouquinho menos eficiente para uma GPU como a RX 590, mas na média elas ficam bem próximas e o que você deve notar é talvez um aumento no nível de ruído. Em relação a preço, esse é o fator determinante na hora da compra para decidir entre esses dois modelos. Obviamente que se você tem um modelo que tem coisa de 10% a mais de desempenho, você não vai querer pagar mais do que 10% acima disso. E isso também vai depender se importa para você esses 10% ou essa média de 10% de FPS acima. Afinal, não é garantido que o jogo especificamente que você joga vá ter ganhos. Pode ser como o caso do GTA V, onde talvez você ganhe um pouco mais de estabilidade, mas você não vai ter aquele salto de desempenho em relação a 580. A minha dica é: procure promoções. As promoções acabam derrubando as RX 590 para o preço da RX 580 e é aí que a RX 590 acaba ficando interessante. Por outro lado, nessas mesmas ocasiões, o preço da RX 580 também acaba caindo.
Então, na hora da compra, quando você tiver com dinheiro para comprar, analise qual está com o preço mais atraente. Em alguns momentos você encontra a RX 590 exatamente no mesmo preço da RX 580. Em relação à performance, ambas as placas entregam uma ótima performance para 1080p, tem um custo-benefício muito interessante, principalmente agora no fim da vida praticamente, com a chegada das RX 5000 no mercado, se aproximando a hora de aposentar esses modelos, é a hora onde eles ficam interessantes em preços. Mas eu quero saber de vocês, qual dos dois modelos você escolheria ou qual dos dois modelos você escolheu e qual o motivo? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!